Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, povo eleito, povo santo, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Como vocês estão, meus amados irmãos? Eu espero que estejam todos bem. Quero aqui falar a vocês, meus amados e queridos irmãos, que eu estou bem de saúde, graças a Deus, graças a Deus. E quero aqui, junto com você, meu querido irmão e minha querida irmã, louvar a Deus neste lindo e maravilhoso dia. Louvar a Deus juntos, glorificarmos a Deus juntos e exaltarmos o nome do Senhor. Amados irmãos, que tudo de bom aconteça na sua vida, que a paz e a graça de Cristo esteja com todos vós. Ok, meus queridos irmãos? Bem, amados, hoje é sábado. Quero aqui desde já desejar melhor dia a todos vocês. Que este seja o melhor dia das vossas vidas. Tá bom, meus queridos irmãos? Amados, felizmente hoje falaremos acerca de Atos Apóstolos, capítulo de número 15. Quero aqui pedir perdão aos irmãos que me pediram este tema. Eu havia prometido que falaria sobre este assunto há bastante tempo atrás, mas infelizmente não consegui fazer um vídeo com relação a este assunto. Mas, bem, eu espero que me perdoe, meu amado irmão. Você que sempre mandava mensagem para mim, Atos Apóstolos capítulo 15, Atos capítulo 15, Atos capítulo 15. Perdão, meu querido irmão, não consegui, não porque eu não queria fazer o vídeo. Bom, é porque a agenda estava muito apertada. Tá bom, meu querido irmão? Sinceras desculpas, tá bom, meu querido? Bem, felizmente hoje falaremos sobre este assunto e, bom, eu acho que o vídeo vai ficar um pouco longo por causa dos versículos que vamos ler. E vamos ler aqui todo o capítulo 15 e, enfim, vamos juntos acompanhar a leitura, vamos juntos acompanhar aquilo que se trata aqui em Atos Apóstolos capítulo 15. Amados irmãos, dizer a vocês que em Atos 15 não tem mistério, aqui em Atos Apóstolos capítulo 15 retrata acerca de algo que aconteceu em Antioquia, e este algo que aconteceu em Antioquia terminou em Jerusalém. Vamos juntos entender aqui o que foi que aconteceu em Antioquia e quais foram os personagens que protagonizaram este episódio que aconteceu em Antioquia e que terminou em Jerusalém. Amados irmãos, o que está acontecendo em Atos 15, entenda bem. O apóstolo Paulo e Barnabé estavam os dois em Antioquia. Presta atenção para você entender isto aqui. Paulo e Barnabé estavam os dois em Antioquia. Quando Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, chegaram lá alguns homens. Presta atenção. Chegaram alguns homens da Judeia, chegaram alguns homens que eram ministros da circuncisão, e estes ministros da circuncisão, que era o evangelho aplicado somente aos judeus, estavam pregando este evangelho da circuncisão aonde? Aos gentios. Você entende? Então, esses homens chegaram a Antioquia e começaram a pregar aos gentios aquilo que deveria ser pregado somente aos judeus. E eles ensinavam lá, presta atenção, eles ensinavam lá que se eles não forem circuncidados, não seriam salvos. Você entende? E isto era contra aquilo que o apóstolo Paulo e Barnabé pregavam. E isto era contra aquilo que se pregava no Evangelho da Graça pregado por Paulo e Barnabé. Você entende? Por favor, vamos juntos acompanhar a leitura para entendermos o que aconteceu em Atos dos Apóstolos capítulo 15. Ok, meus queridos irmãos? Olha isto. Atos dos Apóstolos capítulo 15, versículo de número 1. Olha isto, meus queridos irmãos. Enquanto Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, chegaram uns homens, entenda bem, chegaram uns homens da Judeia e começaram a ensinar aos crentes que se eles não seguissem o antigo costume judaico da cerimônia da circuncisão, não podiam ser salvos. Você entende? Não, estes homens da Judeia foram para Antioquia, onde Barnabé e Paulo estavam pregando o Evangelho da Graça. Chegaram lá e começaram a ensinar a eles que se eles não seguissem com o antigo costume judaico da cerimônia da circuncisão, eles não poderiam ser salvos. Você entende? E Paulo e Barnabé começaram a discutir com eles. Começaram a debater com eles com relação a este assunto. Por favor, vamos continuar a leitura. Versículo de número 2. Olha.
Paulo e Barnabé debateram e discutiram isto com eles longamente. Então, passaram um longo tempo a discutir sobre isto. Passaram muito tempo a discutir sobre isso. Então, continuando no versículo 2, Paulo e Barnabé debateram e discutiram isto com eles longamente. E por fim, entenda bem, e por fim, os crentes enviaram os dois, Paulo e Barnabé, a Jerusalém, acompanhados de alguns homens do lugar, para falar aos apóstolos e presbíteros de lá a respeito desta questão. Segura aqui. Então, os crentes que ouviam o Evangelho da Graça, e estes crentes também, os mesmos crentes que ouviam essas coisas pregadas por esses homens da Judeia, entenda bem, eles enviaram Paulo e Barnabé a Jerusalém. E Paulo e Barnabé, sendo acompanhados por alguns homens, entenda bem, foram até Jerusalém, ter com os apóstolos, ter com Pedro, ter com Tiago, ter com os apóstolos lá em Jerusalém e alguns presbíteros de lá. Você entende? Para eles discutirem e tratarem acerca desta questão. Agora entenda. Versículo de número 3. Então a igreja de Antioquia, aqueles crentes lá em Antioquia, os enviou, Paulo, Barnabé e esses homens que acompanharam Paulo e Barnabé até Jerusalém. E, parando pelo caminho nas cidades da Finícia e de Samaria para visitar os santos, contaram para a intensa alegria de todos que também os gentios estavam se convertendo. Versículo 4. Ao chegar a Jerusalém, quando Paulo e Barnabé e os homens que o acompanhavam chegaram a Jerusalém, eles se encontraram com os líderes da igreja. Presta atenção agora. Eles se encontraram com os líderes da igreja. Todos os apóstolos de Jesus, presta atenção, todos os apóstolos e presbíteros estavam presentes. E Paulo e Barnabé contaram o que Deus estava fazendo por meio do trabalho deles. Foi então que alguns homens do partido dos fariseus, presta atenção aqui, quando chegaram lá, Paulo e Barnabé, presta atenção, contaram a eles, aos apóstolos e os presbíteros de lá, aquilo que Deus fazia por meio do trabalho de Barnabé e o apóstolo Paulo. Contaram a eles as maravilhas, tudo aquilo que Deus fazia por meio da pregação de Paulo e Barnabé. Você entende? Agora, quando eles chegaram lá, todos eles reunidos, presta atenção, foi então que alguns homens do partido dos fariseus, nesta reunião ali, que haviam crido, colocaram-se em pé e disseram: olha só o que esses homens do partido dos fariseus disseram nesta reunião. Olha só o que eles disseram. É necessário que todos os gentios convertidos sejam circuncidados e obedeçam à lei de Moisés. Você entende? Então, aqueles homens lá, eles disseram que é necessário que todos os gentios convertidos sejam circuncidados e obedeçam à lei de Moisés. Eles disseram que é necessário que todos os gentios também andassem como judeus, que todos os gentios também obedecessem à lei de Moisés, uma vez que essa lei de Moisés, eles não tinham o entendimento que essa lei de Moisés era aplicada somente aos judeus e não aos gentios. Você entende? Paulo e Barnabé aos gentios pregavam o evangelho da graça, onde neste evangelho ali não se aplicava as leis judaicas. Você entende? Mas os judeus tinham o entendimento de que os gentios também tinham que obedecer às leis judaicas, uma vez que isso era contra o evangelho da graça de Deus. Você entende, meu amado irmão? Então, depois que eles falaram isso, entenda bem, versículo 6. Por isso os apóstolos e presbíteros marcaram uma nova reunião para decidir essa questão. Entenda bem, quando eles falaram aquilo, os apóstolos e presbíteros marcaram novamente outra reunião para discutir acerca deste assunto. Esse assunto não foi resolvido somente naquele dia onde eles falaram acerca daquela questão. Então, quando eles marcaram uma outra reunião, entenda bem, versículo 7. Nessa reunião que eles marcaram, depois de longa discussão, Pedro, entenda bem, o apóstolo Pedro levantou-se e dirigiu a palavra a eles, dizendo o seguinte: olha só o que Pedro ele disse nessa reunião. Olha isto. Irmãos, todos vocês sabem que Deus há muito tempo me escolheu para pregar a boa nova aos gentios, a fim de que eles
também pudessem crer. Versículo 8. Deus que conhece os corações dos homens, confirmou o fato de que ele aceita também o que não são judeus a dar a estes o Espírito Santo como ele deu a nós. E não fez distinção entre nós e eles. Deus não fez distinção entre judeus e gentios, diz o apóstolo Paulo. Porque purificou a vida deles por meio da fé, tal como fez com a nossa vida. E agora, vocês vão pôr Deus à prova, sobrecarregando os gentios com um jugo que nem nós e nem nossos pais foram capazes de suportar? Olha só o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. E agora vocês, perguntando aos seus conterrâneos, aos judeus como ele, e agora vocês vão pôr Deus à prova, sobrecarregando os gentios com jugo que nem nós, entenda bem, nem nós, nem eles, os judeus, conseguiam carregar, nem os nossos pais foram capazes de suportar. Esse jugo é o quê? A lei de Moisés. Ninguém conseguia cumprir toda a lei. Você entende? E os gentios estavam sobrecarregando os gentios com o mesmo jugo que eles tinham. Uma vez que eles nem eram capazes de suportar aquele jugo lá, por ser muito pesado. Você entende? Porque ninguém conseguia cumprir aquela lei. E eles queriam que os gentios também fossem sobrecarregados cumprindo aquela lei lá. Você entende, meu amado irmão? Agora, Pedro continua dizendo o seguinte. Vocês não creem? Olha só o que Pedro perguntou. Olha só isto, meus queridos irmãos. Só um minutinho aqui. Bem. Deixa eu colocar mudo de voz celular, tá bom? Perdão aqui. Olha só que Pedro, ele continua perguntando. Vocês não creem que todos são salvos pela graça de Deus? Todos são salvos pela graça do nosso Senhor Jesus? Tanto nós como eles? Olha só a pergunta de Pedro. Pedro perguntou a eles. Vocês não creem que eles, gentios, e nós judeus, todos somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus? E quando Pedro perguntou isto, entenda bem, não houve mais discussão. A discussão terminou ali mesmo. Você entende? Porque Pedro naquela altura resolveu tudo. Porque Pedro, quando falou aquilo, deu a entender a eles que nós todos éramos salvos pela quê? Pela graça de Jesus Cristo. Versículo 12 diz o seguinte. Não houve mais discussão. E toda a assembleia agora ouvia. Enquanto Barnabé e Paulo falavam a respeito dos sinais e maravilha que Deus tinha feito por meio deles entre os gentios, quando eles terminaram de falar, Tiago, entenda bem, Tiago, um dos ministros do Evangelho da Circuncisão, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, disse Tiago, ouça-me. Simão falou, entenda bem, Simão quer dizer Pedro, ok? Simão falou a vocês a respeito da ocasião em que Deus primeiramente visitou os gentios a fim de separar dentre as nações um povo para honrar o seu nome. E esse fato da conversão destes povos concorda com o que os profetas disseram. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, que agora está em ruínas, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, para que também o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, o faz essas coisas. É isto que o Senhor diz, pois ele revela os seus planos feitos desde o princípio. Portanto, a minha opinião, olha só isto, meus queridos irmãos. A minha opinião, diz um dos ministros do Evangelho da Circuncisão, a minha opinião é que nós
não devemos insistir. Ah, meu Deus do céu, olha só isto. A minha opinião é que nós judeus, nós que vivemos no evangelho da circuncisão, nós que vivemos obedecendo às leis judaicas, nós que vivemos debaixo da lei, olha só isto. A minha opinião é que nós não devemos insistir que os gentios que se converteram a Deus devam obedecer às leis judaicas. Este foi o fim, esta foi a finalidade, esta foi a solução daquela reunião que eles tiveram com Paulo e Barnabé. Você entende? Porque ali discutia-se que os gentios não poderiam obedecer às leis judaicas segundo o evangelho pregado por Paulo. Mas os gentios, eles queriam que os judeus, queriam que os gentios também obedecessem àquela lei. E isto não poderia ser assim, porque o evangelho da graça, revelado a Paulo, ensinava outra coisa. Você entende, meu amado irmão? Aí eles chegaram a esta solução de que nós não podemos insistir que os gentios se convertam os gentios que se converteram a Deus devem obedecer às leis judaicas. Devemos apenas, diz o ministro, um dos ministros do evangelho da circuncisão, devemos apenas escrever aos gentios, entenda bem. Devemos escrever a eles para que deixem de comer carne sacrificada aos ídolos, deixem toda imoralidade sexual e deixem também de comer carne de animais estrangulados sem sangrar. Era essas três coisas que eles queriam deveriam escrever e escreveram. Nós vamos ler aqui que eles escreveram uma carta e deram Paulo para que Paulo levasse ao povo gentil. Então, esta carta estava escrito essas coisas. Já vamos ler aqui acerca desta carta aqui. Ok, meus queridos irmãos? Ele continua dizendo o seguinte: porque se tem pregado contra estas coisas nas sinagogas judaicas em cada cidade todos os sábados desde os tempos antigos. Então, em cada sinagoga, nas sinagogas judaicas, eram pregadas essas coisas. Eram pregadas que as pessoas não deviam comer carne sacrificada aos ídolos, as pessoas não deviam praticar imoralidade sexual e as pessoas não deviam comer carne de animais estrangulados sem sangrar. Eram essas coisas que se ensinavam nas sinagogas judaicas. Então, eles disseram a eles que nós não devemos falar que os gentios, não podemos insistir que os gentios obedeçam às leis judaicas, mas nós devemos escrever apenas que eles não façam essas três coisas. E para isso, eles escreveram uma carta. Olha só o versículo de número 22. Olha isto. Então os apóstolos de Jesus e os presbíteros de toda a igreja resolveram mandar representantes a Antioquia juntamente com Paulo e Barnabé. Eles resolveram, depois desta reunião que eles tiveram, essa discussão que eles tiveram, se os gentios tinham que obedecer às leis judaicas ou não, eles resolveram mandar representantes de Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé, para informar sobre esta decisão que eles tomaram. Os homens escolhidos foram dois líderes da igreja, Judas, também chamado Barsabas, e Silas. Você entende? Esses Judas e Silas foram os representantes que foram com Paulo e Barnabé. Então, esta foi a carta que eles levaram consigo. A carta que eles escreveram lá, naquela decisão que eles tomaram. Olha só a carta que Paulo e Barnabé e os representantes que são Judas e Silas levaram. Olha só. Os irmãos apóstolos e presbíteros, esta é a carta, os irmãos apóstolos e presbíteros, aos seguidores de Cristo, gentios de Antioquia, da Síria e da Cilícia, saudações. Sabemos que alguns crentes daqui têm perturbado vocês e transtornado sua mente, porém, eles não tinham tais instruções da nossa parte. Ah, meu Deus do céu, segura aqui. Então, aqueles judeus que foram pregar em Antioquia, onde Paulo e Barnabé estavam, aqueles judeus não tinham instruções da parte dos presbíteros e apóstolos da Judeia. Então, eles foram pregar lá sem nenhuma instrução, eles foram pregar sem saber que aquele evangelho da circuncisão não era aplicado aos gentios. Você entende? Então, eles foram pregar lá sem nenhuma instrução. E eles pregando aquelas coisas, estavam transtornando a mente dos gentios. E eles escreveram na carta: olha, sabemos que alguns crentes daqui da Judeia, entenda bem.
Sabemos que alguns crentes daqui têm perturbado vocês e transtornado a sua mente, porém eles não tinham tais instruções de nossa parte. Portanto, pareceu-nos sábio, de acordo com a nossa decisão geral, mandar a vocês estes dois representantes oficiais. Quem? Judas e Silas. Você entende? Esses dois representantes oficiais, juntamente com os nossos amados irmãos Barnabé e Paulo. Estes homens que têm arriscado a sua vida por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, confirmarão pessoalmente o que decidimos a respeito da pergunta de vocês. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Porque pareceu bem ao nosso Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada. Você entende? Pareceu bem aos judeus a não impor aos gentios nada que fazia parte da antiga lei, que é a lei de Moisés. Você entende? Além de se guardarem de usar comida oferecida, entenda bem, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada, além daquelas 3 coisas que nós vimos no início. Aquelas 3 coisas: imoralidade sexual e comer carne. Já vamos ler aqui, tá bom? Além de guardarem e de usar comida oferecida aos ídolos, não poderiam comer os gentios comida oferecida aos ídolos, da carne de animais estrangulados sem sangrar e da imoralidade sexual. Eram essas 3 coisas que os gentios não poderiam fazer. Você entende, meu amado irmão? Além disso, eles não poderiam impor mais nada. Somente essas 3 coisas. Os gentios não poderiam comer comida oferecida aos ídolos, não poderiam comer carne de animais estrangulados sem sangrar e não podiam praticar imoralidade sexual. Você entende? Se vocês fizerem isso, é o bastante. Saúde a todos. Assim terminou a carta que eles mandaram com Barnabé e Paulo e os representantes que acompanharam Paulo e Barnabé até as igrejas que eles enviaram essas cartas. Você entende? Versículo de número 30. Os 4 mensageiros foram imediatamente para Antioquia. Paulo, Barnabé, Silas e Judas. Os 4 mensageiros foram imediatamente para Antioquia, onde convocaram toda a igreja e entregaram a carta. Houve uma grande alegria em toda a igreja no dia em que a carta foi lida. Judas e Silas, entenda bem, Judas e Silas, que eram também profetas, encorajaram e fortaleceram a fé dos irmãos com muitas palavras. Permaneceram diversos dias e depois Judas e Silas voltaram a Jerusalém, levando saudações e gratidão a todos de lá. Porém, Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia para ajudar a diversos outros que estavam pregando e ensinando ali a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo sugeriu a Barnabé: vamos voltar para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os novos convertidos estão indo. Barnabé concordou, mas queria levar João, chamado Marcos, com ele. Porém, Paulo não achava prudente levá-lo, porque João os tinha abandonado na Panfilha, não permanecendo com eles no trabalho. O desentendimento deles em torno disso foi tão sério que se separaram. Barnabé levou Marcos consigo e navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e, com a graça do Senhor, encomendada pelos irmãos, partiu para a Síria e a Cilícia, a fim de animar as igrejas de lá. Você entende? Foi isso que aconteceu. Atos Apóstolos, capítulo de número 15. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 15. Foi isso que este episódio que está registrado em Atos Apóstolos, capítulo 15. Este debate, se os gentios poderiam obedecer às leis judaicas ou não. Isto começou em Antioquia e terminou em Jerusalém, quando Paulo e Barnabé se reuniram com os apóstolos e os presbíteros de lá. Todos eles discutiram quanto a essa questão e chegaram a uma conclusão: que os gentios não poderiam viver como judeus.
os gentios não poderiam obedecer às leis judaicas. Eles tinham que fazer simplesmente 3 coisas. Não poderiam comer carne estrangulada sem sangrar, não poderiam comer comida oferecida aos ídolos e não poderiam praticar a imoralidade sexual. Era isso que os gentios não poderiam fazer. E o resto das coisas, eles não estavam proibidos em fazer nada. Todas as coisas convinham, mas todas as coisas eram lícitas, mas nem tudo convia. Você entende, meu amado irmão? Eu não sei se falei bem se convia. É isso? Bem, mas eu espero que vocês entendam, tá bom? Todas as coisas convêm, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Era assim que os gentios viviam naquela época. Você entende? Excepto essas 3 coisas que nós acabamos aqui de explicar. Ok, meus queridos irmãos? Agora, queridos, depois daquela, eu acho que ainda tem tempo, né? Bem, vou roubar mais somente uns 5 minutos. 5 minutos, ok, meus amados? Bem, depois que acabou essa reunião, depois que acabou aquela discussão, aquele debate que eles tinham, infelizmente aconteceu algo muito triste. Infelizmente, aconteceu algo muito triste com o nosso irmão Pedro. Você entende? O apóstolo Pedro estava também lá reunido. Chegou à conclusão de que gentios não podiam viver como judeus. Mas Pedro, o que ele fez? Ele caiu na onda daqueles primeiros judeus que obrigavam os gentios a viverem como judeus. Pedro também caiu na mesma onda e começou a obrigar gentios a viverem como judeus. Muito triste o que aconteceu com o nosso amado Pedro. Olha só isto aqui, que triste. É algo, sabe, quando eu leio isto aqui, eu fico aqui pensando, mas o apóstolo Pedro, para mim, Pedro tinha um caráter muito duvidoso. Muito duvidoso. Pedro chegou ao ponto de não proceder com a verdade do evangelho. Porque eles lá se reuniram. Eles disseram aqui, espera, já estou a colocar o versículo aqui, já vou ler, tá bom? Eles chegaram à conclusão: gentios não podem viver como judeus. Você entende? Porque gentios naquela época viviam o evangelho da graça. E judeus ainda estavam debaixo da antiga lei. Eles estavam debaixo da antiga lei. Por quê? Porque o templo ainda estava de pé. Você entende? Mas quando o templo foi destruído, entenda bem, quando o templo foi destruído no ano 70, aí nem judeus e nem gentios, nem judeus como gentios, não poderiam mais viver debaixo da antiga lei. A lei foi aniquilada por completo no ano 70. Olha só que triste aconteceu no versículo de número 14 do capítulo 2 do livro de Gálatas. Mesmo depois daquela reunião que eles tiveram, olha só o que Pedro foi fazer. Olha só o que Pedro foi fazer, mesmo depois deles decidirem: olha, ninguém aqui pode obrigar os gentios a viverem como judeus, ninguém pode fazer isso. Até enviaram carta com Paulo: vão dar essa carta aqui, vão dar a todos os gentios, vão mostrar a eles os gentios. Não podemos impor a eles a nada, exceto aquelas 3 coisas que nós falamos. Olha só o que aconteceu um tempo depois. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Olha, Gálatas capítulo de número 2, versículo de número... Vou começar do versículo 12. Olha, porque quando ele chegou lá, no princípio comia com os gentios. Quem? Pedro. Vou começar com o versículo 11 para você melhor entender isto aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Olha, contudo, quando Pedro veio a Antioquia, depois daquela reunião lá que eles tiveram, né? Paulo e Barnabé foram para Antioquia. Anunciaram aquela carta, explicaram lá aos gentios tudo aquilo que aconteceu. Um tempo depois, Pedro foi para Antioquia. Mas quando Pedro chega a Antioquia, olha só o que aconteceu. Contudo, Pedro veio a Antioquia, tive de me opor publicamente a ele. Paulo teve que se opor publicamente a Pedro. E publicamente a ele, falando bem duro contra ele. Falando bem duro contra ele, andava fazendo. Você entende? Falando bem duro contra o que ele estava fazendo, contra o que Pedro estava fazendo, por sua atitude condenável. Porque quando ele chegou lá no princípio,
comia com os gentios, mas depois, quando chegaram os judeus, amigos de Tiago, ele não queria mais comer com os gentios, porque estava com medo daquilo que diriam os que eram da circuncisão. E depois, todos os outros judeus, até mesmo Barnabé, seguiram o exemplo de Pedro nessa hipocrisia. Você entende? Até Barnabé seguia o exemplo de Pedro nessa hipocrisia que Pedro cometia. Você entende? Versículo 14. Quando vi o que estava acontecendo, que eles não estavam sendo sinceros quanto àquilo que realmente queriam, quando Paulo viu que Pedro não estava sendo sincero, não estava sendo sincero quanto àquilo que ele realmente queria, e não estavam seguindo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos e de todos os outros. Olha só o que Paulo falou diante de todos a Pedro. Embora seja você, olha só o que Paulo falou ao apóstolo Pedro, que estava cometendo uma hipocrisia, mesmo depois deles terem chegado a uma conclusão lá em Jerusalém. Pedro ainda continuou fazendo com que os gentios vivessem como judeus. Olha só o que Paulo falou ao apóstolo Pedro. Olha, embora seja você judeu de nascimento, não está vivendo como judeu, e sim como gentil. Então, por que de uma hora para outra está obrigando esses gentios a viverem como judeus? Olha só a pergunta que Paulo fez a Pedro, diante de todos. Por que você está obrigando esses gentios a viverem como judeus? Tanto eu como você somos judeus de nascimento, e não gentios pecadores. Sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência das nossas leis judaicas, mas somente pela fé em Cristo Jesus, para que Ele tire os nossos pecados. Assim nós também já confiamos em Cristo Jesus, crendo que podíamos ser justificados por Deus devido à fé, e não porque tivéssemos obedecido às leis judaicas, porque ninguém jamais será justificado pela obediência às leis judaicas. Você entende? Pedro tinha conhecimento disso. Pedro tinha conhecimento que ninguém seria justificado diante de Deus pela obediência às leis judaicas. Mas mesmo assim, Pedro cometeu uma hipocrisia, fazer com que os gentios vivessem como judeus. E graças a Deus, Deus levantou o apóstolo Paulo para repreender Pedro naquela atitude condenável que Pedro estava fazendo naquela época. Você entende? Depois disto, o apóstolo Pedro seguiu o seu rumo, pregando aos judeus, e Paulo, felizmente, também continuou pregando aos gentios o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho da graça de Deus, que hoje eu ministro, e todos os ministros do evangelho, todos os homens que Deus levantou para pregar o evangelho da graça, estamos pregando o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, não impondo a vocês as leis judaicas, mas ensinando a vocês que o justo viverá pela fé, mas ensinando a vocês que nós somos salvos pela graça, que nós somos justificados pela fé e não pelas obediências às leis judaicas. Amados irmãos, esta era a mensagem de hoje. Infelizmente, o apóstolo Pedro teve uma atitude condenável, algo que foi muito desagradável aos olhos de Deus. Amados irmãos, esta era a mensagem, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu espero que tenham entendimento apercebido com relação a este assunto. Perdão aqui, porque algumas vezes eu fui aqui falhando em algumas falas, porque aqui há muita euforia, tá bom, meus queridos irmãos? Este é um assunto que eu queria tratar com muita perfeição. Eu espero que tenha saído bem. Espero que vocês tenham entendido aquela que é a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Tá bom, meus amados irmãos? Quero aqui me despedir de vocês. Grande abraço para todos vocês. Grande beijo em vossos corações. Amo muito vocês, meus queridos irmãos. Quero aqui dizer que estamos juntos na graça de Cristo. Estamos juntos no amor do Pai. Amados irmãos, até os próximos vídeos. Grande abraço, grande beijo
e até a próxima. Tchau, tchau.